Até o final dessa aula você vai dominar frases e estruturas gramaticais que são avançadas no inglês e que com certeza vão te levar à fluência com muita mais facilidade, e tudo isso com Zelda Breath of the Wild, uma cena que eu acho muito bonita no jogo. Bora começar a aula então. That princess was my own daughter, my dear Zelda. Prestem muita atenção nas palavras em laranja, que serão palavras novas que a gente vai aprender, e também prestem atenção nas palavras em verde, que vai ser a pronúncia, para você pronunciar junto comigo, é muito importante pronunciar. Vamos lá então. That princess was my own daughter, my dear Zelda. Então, aquela princesa era minha própria filha, minha querida Zelda. My own significa meu próprio, minha própria, tá? Que nem, por exemplo, aqui, ó. I need my own house. Eu preciso da minha própria casa. My own. My own. E dear significa querida, ou então querido. É muito comum a gente chamar as pessoas de minha querida, né? My dear. Presta atenção também que dear significa veado, o animal. E a pronúncia das duas palavras é bem parecida, então depende muito aí do contexto. That princess was my own daughter, my dear Zelda. And the courageous knight who protected her right up to the very end. And the courageous knight who protected her right up to the very end. E o corajoso cavaleiro que a protegeu até o fim. Prestem atenção na pronúncia do courageous, que significa corajoso, e knight, que significa cavaleiro. Esse K no inglês, ele não é pronunciado, tá? Então seria knight. A pronúncia é bem parecida com night, de noite. O que vai diferenciar cavaleiro de noite no inglês vai ser apenas a escrita, que o cavaleiro recebe K e o noite não recebe o K, mas a pronúncia é a mesma. Who é um pronome relativo, ou seja, uma palavra que indica alguém que já foi mencionado na frase. Como, por exemplo, dá uma olhada aqui, ó, nesse meu exemplo que eu coloquei aqui. I have a friend, ponto. My friend is very happy. Você percebe que eu tô colocando um ponto aqui no meio e daí tendo que separar a minha frase? Isso não fica muito fluido no inglês. Então a gente pode juntar essas duas frases substituindo o my friend por who, tá? Que ele vai fazer o papel de que, quem. Então, I have a friend who is very happy. Ou seja, eu tenho um amigo que é muito feliz. Dos pronomes relativos, a gente tem who, that, which e whom. Se você quiser aprender mais sobre eles e tá me assistindo aqui do English Quest, procura aqui na barra de pesquisa Relative Pronouns, que você vai poder assistir essa aula e dominar aí todos os relative pronouns, quando usar um e quando usar o outro. Right up to the very end é uma expressão no inglês que a gente fala até o fim mesmo, até o último segundinho. Então, ó, we worked on a project right up to the very end. Perceba que eu junto essas três palavras e falo quase como se fosse uma palavra só. Right up to, right up to, right up to the very end. And the courageous knight who protected her right up to the very end. That knight was none other than you, Link. That knight was none other than you, Link. None other than é ninguém menos do que. Normalmente a gente utiliza isso para dar essa ênfase. Nossa, não era ninguém menos do que você. Ou então, ninguém menos do que aquela pessoa. Olha só meu exemplo. I got at the party and I saw none other than Susie. Can you believe it? Então eu cheguei na festa e vi ninguém menos do que a Suzy. A Suzy tinha me falado que estava doente e foi à festa. Daí eu cheguei lá e vi ninguém menos do que a Suzy. Então, I saw none other than Suzy. Prestem atenção então na pronúncia desse other e than. Perceba que quando eu coloco os símbolos aqui para vocês repetirem comigo, eu coloco o TZ, que ele representa esse TH, no qual você vai colocar a língua entre os dentes e fazer um som de Z, um som de abelha, tipo assim, ó. Then, other. Lembrando que o TH ele pode ter dois sons, ele pode ter essa língua entre os dentes e apenas uma assoprada, o som de S, vai ser representado pelo TF aqui nos meus símbolos, tá? E o TZ vai representar ele, o TH, com som de abelhinha. Então vai ser Exemplos: think, thank you, other, that. Okay? Let's continue. And the courageous knight who protected her right up to the very end. That knight was none other than you, Link. You fought valiantly when your fate took an unfortunate turn.
You fought valiantly when your fate took an unfortunate turn. Você lutou bravamente quando seu destino tomou um rumo infeliz. Fought seria o passado do verbo fight. Ele é um verbo irregular e o passado dele é fought. Valiantly seria corajosamente. A gente adiciona esse ly, o li, ao final de palavras para indicar o nosso mente no português. Sempre que quisermos descrever como uma ação foi feita. Como que uma ação foi feita? Então, que nem, por exemplo, ele lutou, mas como que ele lutou? Ele lutou corajosamente. Então, perceba só a pronúncia. Valiant seria alguém corajoso. E valiantly seria corajosamente. E unfortunate significa infeliz. Como no exemplo, unfortunate turn, que seria uma virada infeliz. Só que olha só que legal, a gente pode adicionar o li no unfortunate. Daí fica infelizmente, muito utilizado. Então ficaria unfortunately, infelizmente. You fought valiantly when your fate took an unfortunate turn. And then, you were taken to the Shrine of Resurrection. Here you now stand, revitalized 100 years later. And then you were taken to the Shrine of Resurrection. Here, you now stand revitalized 100 years later. Então você foi levado ao Santuário da Ressurreição, que é onde a gente começa a nossa jornada no Breath of the Wild, e aqui você está revitalizado 100 anos depois. Começando então com were taken. Were taken foi levado. Isso é o passivo no inglês, tá? Como que a gente cria o passivo? É o subject, a pessoa, né? You, to be, no caso were, e o past participle no inglês. Lembrando que o past participle seria a terceira coluna do meu verbo. Então aqui a gente tem o verbo take, a gente tem daí o passado simples dele é o took, que seria a segunda coluna, e daí aqui a terceira coluna é o meu past participle, ó. Ou seja, a terceira coluna do verbo take seria taken. You were taken. Você foi levado. No exemplo, were é o passado de are. Muita gente me pergunta isso. Por quê? Porque a frase está no passado. Se eu falo you are taken, você é levado. Agora, you were taken, você foi levado no passado. O verbo stand no inglês é ficar de pé, estar de pé, tá? Que nem, por exemplo, aqui, ó. She just stands there every day, ou seja, ela fica lá de pé todos os dias. Quando a gente fica parado assim, ó, de pé assim, você tá standing up, ou seja, você está de pé. And then, you were taken to the Shrine of Resurrection. Here you now stand, revitalized 100 years later. The words of guidance you have been hearing since your awakening are from Princess Zelda herself. The words of guidance you have been hearing since your awakening are from Princess Zelda herself. As palavras de orientação que você tem ouvido desde o seu despertar é da própria Zelda. You have been hearing é uma frase que está no presente perfeito progressivo no inglês, tá? Indica algo que começou no passado e continuamente vem acontecendo até o presente, tá? Isso é o Present Perfect Progressive. Se você tá me assistindo aí do curso English Quest, procura na nossa lupinha aqui para você achar a aula inteira completa do Present Perfect Progressive. Então, aqui a gente tem o subject mais o have ou o has, dependendo de quem é o sujeito. Ou seja, se a gente for falar I, we, aqui ó, I, we, they, you, a gente tem que utilizar o have. Já se a gente for utilizar o he, she, it, a gente tem que utilizar o has. Sempre depois vai vir o been, que seria o particípio do to be, a terceira coluna do to be. Então, I have been, I have been, I have been, mais o seu verbo no ing. De novo, uma ação que você começou no passado e continuamente, sem parar, você está fazendo agora no presente. Ou seja, I have been studying English, que seria eu tenho estudado inglês. Para você criar essa frase e falar eu tenho feito, eu tenho estudado, eu tenho dirigido, eu tenho cozinhado, basta você trocar este verbo aqui, ó. Então, I have been studying, eu posso trocar por exemplo, I have been driving, eu tenho dirigido. Eu posso trocar por eu tenho cozinhado, I have been cooking. Aqui você pode utilizar da forma que você quiser. Basta você trocar esse verbo com ing e o I have been vai ficar quietinho ali do jeitinho que ele tá. Esse I've aqui que eu tô falando é a junção do I have, ok? The words of guidance you have been hearing since your awakening are from Princess Zelda herself.
Agora a gente vai testar o seu inglês. Como? Você vai reassistir essa mesma cena, só que agora sem legenda, sem português, sem auxílio nenhum, e vamos ver se você vai entender tudo diretamente no inglês, apenas no ouvido. Vamos lá. That princess was my own daughter, my dear Zelda. And the courageous knight who protected her right up to the very end. That knight was none other than you, Link. You fought valiantly when your fate took an unfortunate turn. And then, you were taken to the Shrine of Resurrection. Here you now stand, revitalized 100 years later. The words of guidance you have been hearing since your awakening are from Princess Zelda herself. E aí, como é que foi? Conseguiu entender tudo? Massa! Agora a gente vai para a segunda parte do vídeo. Lembrando que se você quiser ser o meu aluno, agora esse ano a gente está com uma promoção no curso English Quest. O link está aqui na descrição e você vai ter acesso a todas as aulas do curso. Te vejo lá. Vamos continuar o vídeo. The words of guidance you have been hearing since your awakening are from Princess Zelda herself. Even now, as she works to restrain Ganon from within Hyrule Castle, she calls out for your help. Even now, as she works to restrain Ganon from within Hyrule Castle, she calls out for your help. Mesmo agora, enquanto ela tenta impedir o Ganon de entrar no castelo de Hyrule, ela chama pela sua ajuda. Vamos focar aqui no even now. Perceba que a pronúncia, apesar de ter dois N's, a gente dá essa juntada aqui no even now. Então a gente não tem uma pausa, a gente junta os dois N's aqui, ó. Vocês estão vendo eles? Então, ó, even now, mesmo agora. From within é de algo que tem de origem de dentro de alguma coisa. Pode ser de uma pessoa, de um lugar. Então aqui, ó, true change comes from within yourself. Perceba aqui que a pronúncia é within. TH, só que com um sonzinho de abelha. Within. Mudança verdadeira vem de dentro de você. É uma frase muito legal que eu gosto de utilizar bastante. She calls out significa chamar ou clamar por algo, pedir ajuda normalmente também, ó. They are calling out for help, ou seja, eles estão chamando ajuda. As she works to restrain Ganon from within Hyrule Castle, she calls out for your help. However, my daughter's power will soon be exhausted. No entanto, o poder da minha filha logo estará esgotado. Daughter's power, esse apóstrofo S aqui, é utilizado para indicar posse. Isso é o genitive case, que indica posse de alguém. Como por exemplo aqui, ó, my father's car, o carro do meu pai. Perceba que no português a gente coloca carro na frente, do meu pai no final. Só que no inglês a gente inverte a posição, tá? Então ficaria my father's car. Então o objeto que é possuído por alguém vai depois... Ó, o objeto que é possuído por alguém vai depois do apóstrofo S. Will soon seria logo no futuro, ou seja, I will soon go back to work. Aqui eu posso utilizar o verbo que eu quiser que vai acontecer logo. Eu logo voltarei ao trabalho. É muito comum a gente juntar esse I will, é muito comum a gente fazer esse I will nesse som aqui todo junto, ó, do all soon go back to work, all soon. I'll soon go back to work. Ou seja, eu logo vou voltar a trabalhar. However, my daughter's power will soon be exhausted. I have no right to ask this of you, Link. I have no right to ask this of you, Link. Eu não tenho direito de pedir isso a você, Link. Uma forma de negativo no inglês é a gente utilizar o I have junto com o no. Meio que traduzindo literalmente ficaria assim, eu tenho nenhum direito. Aqui eu coloquei na tradução, eu não tenho o direito. Mas se a gente fosse traduzir meio literalmente, ficaria meio estranho, né? Eu tenho nenhum direito de pedir isso de você. Mas é muito comum isso no inglês. Ele costuma substituir esse cara aqui, ó, que é o I don't have. I have no. É quase que a mesma ideia, tá? Como por exemplo... I have no idea. Poderia ser substituído por I don't have an idea, ou seja, eu não tenho nenhuma ideia, eu não tenho uma ideia. Que um outro exemplo, ó, I have no car, ou seja, eu tenho nenhum carro, que poderia ser substituído por I don't have a car. Então percebam aqui a diferença? Quando eu estou utilizando esse no car, ou I have no, eu não utilizo o don't, tá bom? I have no right to ask this of you, Link. But I am powerless here.
You must save her, my daughter. You must save her, my daughter. Você deve salvá-la. Must é um verbo modal que significa deve. Só que é um dever forte, quase que uma obrigação. Às vezes até é uma obrigação. Como por exemplo, ó, you must wear a seatbelt. Ou seja, você deve vestir ou usar um cinto de segurança. E isso é verdade, hein? Salva vidas. You must wear a seatbelt. No inglês, a gente não usa um cinto de segurança, a gente veste um cinto de segurança. Por isso que a gente utiliza a palavra wear. You must wear a seatbelt. Já aqui, ó, you must respect other people, ou seja, você deve respeitar outras pessoas. Perceba que a única coisa que eu estou fazendo com o must é trocar o verbo depois dele, ó, wear, respect. Eu posso colocar qualquer verbo. You must go, you must drive, etc. But I am powerless here. You must save her, my daughter, and do whatever it takes to annihilate Ganon. And do whatever it takes to annihilate Ganon. E faça o que for preciso para aniquilar o Ganon. A palavra whatever significa que seja. Nesse sentido, ó, I'll do whatever it takes. Então, eu vou fazer o que seja, o que for necessário. It takes significa precisa, no sentido de algo que é necessário, precisa. It takes 3 eggs to make a cake. Ou seja, é necessário ou precisa de 3 ovos para fazer um bolo. Eu não sei se precisa mesmo de verdade, foi só um exemplo que eu tirei da minha cabeça. O outro exemplo do It Takes é o jogo que ganhou o jogo do ano, é It Takes Two, ou seja, precisa de 2. Porque no jogo você precisa de 2 jogadores para jogar. It takes, precisa. It takes 2, precisa de 2. You must save her, my daughter, and do whatever it takes to annihilate Ganon. Agora se prepara pro teste que a gente vai ouvir essa parte de novo, sem legenda, sem português, sem nada, e vamos ver se você vai entender tudo. Bora lá! The words of guidance you have been hearing since your awakening are from Princess Zelda herself. Even now, as she works to restrain Ganon from within Hyrule Castle, she calls out for your help. However, my daughter's power will soon be exhausted. I have no right to ask this of you, Link. But I am powerless here. You must save her, my daughter, and do whatever it takes to annihilate Ganon. Que aula divertida, eu adorei fazer essa aula com Zelda Breath of the Wild, me deu até vontade de jogar de novo esse jogo. Se vocês quiserem saber mais informações do meu curso English Quest, no qual a gente aprende com inteligência artificial, jogos de maneira divertida, pode clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se gosta desse tipo de aula, se inscreve aqui no canal e deixa o like se eu te ajudei de alguma forma. Até a próxima, see you!